Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E essa live está mais do que especial, porque é uma live collab, uma live em conjunto com o aluno Dr. Lion, aluno super especial da mentoria Domine as Emergências Cardiológicas. Ele vai aqui conversar com vocês e falar para vocês como foi a experiência dele na mentoria DEC, na mentoria Domine Emergências Cardiológicas. Gente, hoje é sexta-feira, está chegando o fim das inscrições. Só mais 2 dias de inscrição para a mentoria, então quem não se inscreveu ainda, se inscreva, não deixe para depois, porque depois as inscrições serão encerradas e a gente não tem previsão para a próxima turma. Então não perde essa oportunidade. Se você é médico e dá plantão, se você quer fazer o melhor pelo seu paciente, ter segurança em cada conduta, se você quer se destacar entre os outros colegas médicos, quer estar ali pertinho da sua mentora, tô ali no grupo, toda hora discutindo nos casos clínicos e tudo mais. Se você quiser isso, um acompanhamento de perto, se inscreve na mentoria. Escreve mentoria aqui no chat, que aí você vai receber o link de inscrição. E eu vi que Dr. Lion já está por aqui, não é, Dr. Lion? Cadê você? Vou pedir aqui é só aceitar. Ou então você clica aqui e solicita também para participar, mas eu já te mandei o convite. E vamos lá, vamos entrar ao vivo aqui com o Dr. Lion. Opa! Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá dando para ouvir tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Dá para ouvir bem. Você tá ouvindo bem também? Tô sim. Perfeito. É que às vezes o meu microfone dá uma pane aí. Pronto, eu aviso qualquer coisa. Menino, que bom que você tá aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Uma honra, um prazer enorme. Minha primeira live, tô maior nervoso. Mas é tranquilo, vai dar tudo certo, você vai ver. Primeiramente, Dr. Lion, doutor topíssimo, que domina emergências cardiológicas. Se apresente aí pro pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Lion, eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, sou aluno do 6º ano, tô me formando agora no final do ano e fui aluno agora da mentoria da doutora Raíra, da última turma, e assim, fiquei extremamente grato por tudo que eu aprendi, por todo o apoio que ela deu pra gente, foi uma experiência, assim, sensacional. Ai, que bom, tudo certo. E conta aí como é que você conheceu a mentoria. Na verdade, você me conheceu presencialmente primeiro, né? Exatamente, então, eu fui fazer, em janeiro desse ano, eu fui fazer o ACLS, e aí eu fui fazer lá no Dante, e aí eu tive o prazer, né, de ter como instrutora a doutora Raíra, e aí foi muito bom. Eu sou muito nervoso, sou muito ansioso, e aí ela foi com muita calma, falou, não, calma, vai dar certo. Ela tem muita didática, tem uma forma assim, de ensinar muito leve, e ela conseguiu me deixar bastante tranquilo, e aí, embora eu fiquei muito nervoso na hora da prova prática, deu tudo certo. E aí um amigo meu, ele já tinha feito a mentoria, acho que ele foi da primeira turma, um colega de sala meu. E aí eu postei a foto com a doutora Raíra, e ele comentou comigo, foi com ela que eu fiz a mentoria e tudo mais. E aí eu comecei a seguir no Instagram e pegava todas as dicas que ela dava, diluição de droga, alguns manejos, e tipo, aquilo ali me agregava muito, eu compartilhava com o pessoal da sala, com os médicos que eu acompanhava nos estágios, e aí aquilo ali me chamou muita atenção, o prazer que ela tinha de compartilhar aquele conhecimento. Que eu não via isso só como uma forma dela divulgar o curso, mas assim, uma preocupação, realmente, porque a disseminação desse conhecimento salva vidas. E ser um multiplicador disso, na minha opinião, é muito importante. E isso me chamou muita atenção. E na época que ela começou a divulgar essa mentoria que eu participei, havia uma outra mentoria acontecendo. E, na verdade, um outro curso. E eu não sabia exatamente como funcionava a mentoria, e eu estava em dúvida entre os dois cursos. E aí me inscrevi para ver a live dos dois. E o que mais me chamou a atenção foi quando ela me mandou mensagem. Aí, por que você está em dúvida e tal, tal, tal. Eu falei, nossa, professora mandando mensagem para mim. Eu falei assim, lembra de mim? Eu falei, não, lembro sim. Bora para a mentoria. Eu falei assim, eu tô com um pouco de dúvida, porque eu tô dúvida entre esse curso e outro. Ela falou, não, o nosso curso é um curso diferente. Ele não é um curso, ele é uma mentoria, é um curso vivo, porque mediante as demandas que vocês trouxerem para mim,
eu vou montando e vou adequando. Eu queria muito aula de alguns assuntos específicos. Foi falando para ela, não, a gente monta. Durante a própria aula, eu vou tentando abordar mais isso. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, ela não está interessada só em ganhar um aluno, ela está interessada no que eu realmente eu preciso aprender. E isso, para mim, acho que fez toda a diferença, entender essa importância que ela deu à minha demanda e tentar adequar isso na realidade do curso. Eu achei que, nossa, quem que faz isso, né? E aí, assim, ganhou meu coração. Ah, que sucesso! Eu lembro que você falou, né, que tinha um outro curso. O outro curso era até mais barato, né? Aí você falou, ó, Isso. esse curso aqui e tal, mas eu queria esse assunto. Não, menina, aqui é uma mentoria, vem comigo. E aí, quando você mandou a foto do ACLS, eu, não, Laio, é você? Não, meu filho, entra logo, se embora. A gente pode experimentar, se não gostar, você pede ele de volta, vai lá, primeiro experimenta, vê o que você acha, não fica na dúvida. E aí, você gostou ou você pediu o dinheiro de volta? Agora não quero sair mais. E foi interessante porque desde a primeira aula eu comecei a assistir as aulas do. Porque ela tem toda a plataforma que a gente segue, e eu comecei a assistir as aulas, e toda a quinta-feira a gente tinha discussões dos casos clínicos na simulação realística. E aí, nossa, eu fui vendo a aula e fui ficando mais empolgado. Aí quando chegou o dia da mentoria, que a gente ia discutir o caso clínico, logo eu já queria entrar e embora dar uma porque a gente fica um pouco inseguro, principalmente porque ainda não sou médico formado, e aí tem o caso lá, e tem outras pessoas que estão participando lá, que já são formados, que já atuam há muito mais tempo. Aí você fica com aquela insegurança, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada, se eu falar. E vão achar que eu sou burro, que eu não me dediquei e tudo mais. E justamente o contrário, o pessoal super te abraça, ninguém te julga, ninguém lida com você de uma forma assim rude. Não, o pessoal te abraça, não, vamos lá, você consegue. E a leveza com que é levada a situação e discutir do caso clínico, aquilo te motiva a estudar mais, a se dedicar mais, a tentar resolver. E essa leveza acho que faz toda a diferença. Você não se sente assim julgado, mas realmente eu ficava pensando assim, e se esse paciente estivesse na minha frente? O que eu ia fazer? Porque eu, desde muito cedo, durante o curso, eu comecei a acompanhar plantão. E aí eu tinha muita essa insegurança, esse medo. Porque chegava um paciente e eu pensava assim, e se eu estiver sozinho? O que eu vou fazer? Porque um dia, embora no começo do curso, está sempre com preceptor, eu já ia pensando, um dia eu vou estar sozinho aqui. E aí, a vida desse paciente vai depender de mim. E o que eu vou fazer? O que eu vou poder fazer? E não ter esse conhecimento naquele momento me gerava uma angústia muito grande, porque eu pensava assim, um paciente pode morrer porque eu não sei o que fazer com ele, ou porque eu vou tomar uma conduta errada. E aquilo me dava uma angústia, uma ansiedade muito grande. E aí, então, que eu fui fazer o ACLS, fiz, onde eu conheci a doutora Raíra, e aquilo ali já me motivou, já foi um gatilho. Falei, não, preciso aprender mais. E aí, chegando perto da formatura, podendo atuar mais ativamente como médico e nas condutas e tudo mais, eu falei, meu Deus, tem muita coisa que eu não sei, tem um abismo enorme. Ler eletro, conseguir identificar um supra com mais segurança, tomar uma conduta mais acertada e não baseada no achismo, não é baseada porque, não, nós sempre fizemos assim. Porque essa frase, nós sempre fizemos assim, eu vi na internet um dia uma frase falando assim, o nós sempre fizemos assim já matou muita gente. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, não, eu não posso ser mais um que vou fazer de orelhado. Eu falei, não, eu quero fazer diferente. E eu não quero, sim, ser um médico foda, mas eu quero ser um médico foda na vida dos meus pacientes. Eu quero poder salvar a vida deles, quando eles vão depender de mim. E aí isso foi o principal gatilho para eu poder começar. Você não só tem que querer ser um médico foda, como você já é, meu filho. Olha, já vai se formar dominando a emergência cardiológica. E achei interessante que você falou assim, eu como estudante, o que os outros médicos vão achar? Vou te falar uma coisa. Às vezes, é melhor você começar já enchendo o seu copo do zero de conhecimento bom e conhecimento correto, atualizado,
do que imaginar alguém que está vários anos no plantão, no Nós Sempre Fizemos Assim, que o copo está cheio de conhecimento deturbado. Eu tenho que esvaziar o copo dele para poder depois encher com realmente o conhecimento baseado em evidência e aquilo que tem que ser feito. E você, meu filho, você teve ali a parte da faculdade, óbvio, né? Mas aí você já encheu e completou com o que tem que ser feito. Então, sabe aquela história da autoescola? Quando eu fui fazer autoescola, para tirar a carteira de motorista, eu já dirigia, né? As coisas erradas, né? Eu já dirigia. Então lá eles Quem falam muito. nunca? Lá eles falavam muito isso. Você chega aqui cheio de vícios, cheio de coisas que não são corretas, e a gente vai ter que zerar isso aí para poder você aprender o correto. E é super verdade. Então, eles até falam, eu prefiro alguém que nunca pegou em carro antes, em direção antes, que a pessoa já vai, aprendeu certo e não vou ter o trabalho ainda de tirar os vícios dela. A mesma coisa você, antes do plantão, antes de você pegar os vícios, você já preencheu sua xícara com o que tem que ser feito. Então, você não se coloque abaixo dos outros, mas você está na frente. Olha, quem faz a mentoria e domina as emergências cardiológicas, tem segurança no plantão, claramente está na frente de 90% dos médicos. Todo mundo tem insegurança. Nenhuma faculdade deixou a pessoa preparada para a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, assim, cara, você saber isso, você está muito na frente já. E queria te parabenizar essa preocupação que você tem com o paciente. Quando você está com o preceptor do lado, você pensa, será que eu daria conta de fazer isso sozinho? Quando está na simulação realística, às vezes o colega conduzindo você, será que, se fosse o paciente de verdade, isso aqui eu tenho que aprender. Isso é uma percepção muito, muito foda mesmo. Desculpa o palavrão aqui. Cara, esse é o bom médico, que a gente bate o olho e sabe que é o bom médico, viu? Parabéns. Muito obrigado. E muitas coisas, como por exemplo, um exemplo clássico que a gente viu, né, eu vivenciei, a questão do AS. Não, eu já escutei assim, uma fala assim, chegou um paciente, você pensou que esse paciente está infartado? AS clopidogrel. E aí, tipo, foi uma máxima que eu já estava carregando com ele. Não, suspeitei de infarto, AS clopidogrel. E aí, na mentoria, eu descobri que a AS clopidogrel pode matar a pessoa se a gente tiver fazer um diagnóstico errado. E aí eu fico pensando, né? Às vezes, quantas pessoas já sofreram por uma conduta dessa? E eu não consigo aceitar ser um médico assim, porque uma coisa que me acompanha muito é pensar, será que se eu atendesse o meu pai ou minha mãe numa emergência, um médico como eu estaria confortável? Porque um dia um médico vai atender os meus pais, uma pessoa que eu amo, e aí, eu vou estar confortável com isso? Se esse médico fosse eu, tivesse o conhecimento que eu tenho? Porque muitas vezes você se preocupa com o seu paciente, mas você não pensa, ele é o amor de alguém, ele é o pai, ele é a mãe de alguém, é o filho de alguém. E eu acho que essa responsabilidade é muito grande. E a gente tem que vestir essa camisa e pensar, não, eu vou fazer a diferença. Ou se você fala, não, eu não tenho condição, você vai para uma área que você vai lidar com isso. Embora as causas cardiológicas é o que mais mata no Brasil. Então, dentro da medicina, é praticamente impossível você não ter pelo menos um conhecimento básico para poder, pelo menos, diagnosticar e saber dar o segmento certo para esse paciente. Total, porque se você for ver em qualquer outra especialidade, sei lá, reumatologia, qual é a maior causa de morte nos pacientes da reumato? Doenças cardiovasculares. Então, assim, tem que estar no radar, tem que estar no radar. E, nossa, eu me emocionei até você falando isso. Pô, imagina, né? Meu pai, minha mãe e eu, um dia eu vou ser atendido, né? E como que vai estar o médico lá? E se fosse, né, se fosse eu, será que eu estaria tranquilo? Então, vou me capacitar para poder atender melhor essa pessoa que está na minha frente. Que é isso. É um estranho para você, mas é o amor da vida de alguém, né? Podia ser seu pai, sua mãe. Isso é fundamental. E eu acho que a mentoria ela me trouxe muito essa segurança de poder abordar e atender temas que eu vi na faculdade de uma forma muito rasa. Embora eu acho que eu vejo a mentoria assim como a ponta do iceberg. Ali foi o gatilho para poder você buscar ir atrás de muito mais coisas. Porque, por exemplo, é impossível se esgotar um assunto que é tão imenso igual a tecnologia. Tem tratados, tem livros que param em pé. Mas acho que a partir disso,
você consegue ter um start, você consegue ter um direcionamento para onde você vai. Eu acho que isso é fundamental, fundamental. Porque pessoas vão morrer pela sua negligência, por não ter ido atrás do seu conhecimento. Eu acho que nós, como médicos, como futuros médicos, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa conscientização e não aceitar ir para um plantão, não aceitar se formar, não aceitar atuar sem ter esse conhecimento, que na minha visão é um conhecimento básico. Devia sair, como disse a outra aluna, pô, devia sair todo mundo da faculdade dominando a emergência cardiológica. E eu super concordo com você, imagina. Eu mostro emergência cardiológica, aí você vai para o plantão e saber cuidar do seu paciente, ou seja, segurança você vai ter. Mas imagina, a cardiologia é enorme. Eu mesma fiz uma subespecialidade na cardiologia, que é a cardio intensiva. Tem hemodinâmica, tem eco, tem arritmologia, tem insuficiência cardíaca. Tudo isso são subespecialidades na cardiologia. Então, ela é um mundo mesmo. Então, eu boto ali na mentoria o que você precisa saber para o seu plantão. Para você desenrolar e conseguir ajudar esses pacientes. Muito bem, isso mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí de... Ah, gente, só para esclarecer, não é que não é para dar esse clopidograma pessoal que está com doutorado, que é para dar se você estiver com essa principal hipótese diagnóstico, o infarto, porém, obrigatoriamente, tendo excluído a dissecção aguda de aorta. Porque eu que trabalhei em várias UTIs cardiológicas, a gente recebia muito esses pacientes que era dissecção de aorta e receberam a clopidograma, até me arrepio. Vários não resistiam até a cirurgia. Vários morriam de sangramento na cirurgia ou no pós-operatório de sangramento. Então, assim, é a minoria que sobrevive. Se o cara tem dissecção e ele recebeu a clopidogrel, ele já era um sobrevivente, né? Uma dissecção aguda de aorta mata a maioria na hora que acontece. Não consegue nem chegar no hospital. Dos que chegam, a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, assim, gente, tá com paciente com dor torácica, dá tempo, sim, de você fazer uma anamnese, um exame físico antes da OAS, clopidogrel, pelo amor de Deus. Conversa, eu concordo. A principal causa de morte é o infarto. Isso é muito mais comum do que a dissecção. Porém, nós, como médicos, somos obrigados a descartar o principal diagnóstico diferencial e o diagnóstico que, se eu der o tratamento do infarto, a clopidogrel, anticoagulação plena, em uma dissecção eu mato o paciente. Então, a gente tem que descartar, né? E a gente vê todo o passo a passo. Então, tem algumas máximas que a gente traz, né? Dor torácica e hipertensão, pensar em dissecção de aorta. Paciente com síndrome coronariana aguda já vai direto vendo pulso e pressão dos dois membros. Quando você fizer isso, você já se liga, porque já está automático. Eu estou procurando dissecção, deixa eu ver o raio-x que não tem alargamento. E aí você vai indo, né? Muito bom. E aí eu queria te perguntar, esse foi um ponto, por exemplo, chave que mudou para você. Eu queria te perguntar quais foram outros pontos que você viu assim, putz, isso aqui é diferente do que eu achava, do que eu vi na faculdade, ou nem tinha visto na faculdade que isso aqui era importante. Alguns pontos como esse, de não sair dando a clopidograma para todo mundo, por exemplo. Um ponto que eu acho que fez... Eu nunca tinha ouvido falar, e eu achei extremamente importante, é o padrão de Winter e a síndrome de Wellens, que é assim... É o questão de descendente anterior, de tronco. Então, assim, vai evoluir para um infarto. É muito grave. Eu fiquei pensando assim, quando eu vi pela primeira vez, meu Deus, como que... aí já me gerou até uma ansiedade, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Como que eu nunca vi nada disso? E, entre aspas, eu não sei se eu poderia falar até isso, muitas vezes até mais é importante do que apenas você saber o supra. Porque, claro que o supra é muito importante, mas eu acho que a síndrome de Wellens, pela sua gravidade, deveria ser mais abordado. E outra coisa que acho que ficou mais medular em mim a também. isquemia circunferencial, por exemplo, né? E nessa do supra tem muita Isquemia aquela circunferencial. isquemia circunferencial que chega a ser mais grave também. Então, assim, por exemplo, claramente, gente, quem não conhece, o padrão de Winter, por exemplo, ele é um equivalente de supra de acidente anterior. Então, assim, e chega a ser pior porque a pessoa não reconhece, não sabe ver aquilo. O supra, pelo menos, é para a pessoa saber se o supra for de livro, né? Porque tem aquele supra mequetrefe, limítrofe ali da parede inferior que a gente tem que olhar a VL, então tem várias nuances. Sim, diga lá, outra coisa que você ia falar agora. Outra coisa que me chamou muita atenção, embora eu já soubesse, embora eu acho que meio que passa meio que despercebido, e principalmente por muitas condutas que a gente vê nos PS da vida. Infarto é diagnóstico clínico. O eletro
vai só te falar se tem um supra de ST ou não. Ah, não, o paciente chegou com dor no peito, tal, tal. Ah, o eletro é normal. Ah, não, manda embora e orienta sinais de alarme para voltar. Tá, ele vai voltar morto. Às vezes não vai dar nem tempo. Então, isso me chamou muita atenção, porque muitos lugares eu já disse, ah, não, o paciente não tem nada, tal, 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 é só uma crise de ansiedade, manda embora. Não seriava eletro, não fazia os scores para poder diagnosticar, para poder abordar, às vezes não via. Muito Deu uma importante. travadinha, tu pode repetir? Apareceu uma mensagem aqui. É, eu acho que isso é muito importante, porque você vai liberar um paciente com fator de risco, ou às vezes você nem vai perguntar, investigar esses fatores de risco, e vai liberar esse paciente. E aí? Ah, eu não consigo ver isso. Ah, não, foi só um erro. Ah, eu me confundi. Tá, mas realmente você fez uma anamnese correta? E eu acho que o método DEC ele traz muito isso. A gente vai vendo tanto que fica medular. O ABC da chegada, você olhar o paciente, já vê a via aérea, ver se está respirando, já vê a coloração, aquilo ali já vai te direcionando. Na hora que você faz o ABCDE, aquilo ali a gente vê tanto que fica tão medular que se você seguir o passo a passo, é quase impossível, ou a chance de você cometer um erro desse acabam caindo muito. E eu acho que, nossa, era muito importante que várias pessoas tivessem acesso a esse conhecimento e conseguissem chegar a isso. E eu vejo a gente que tem acesso a essa mentoria, a responsabilidade também de alguma forma, tentar ser um multiplicador disso. Que esse conhecimento não pare, né, gente? A gente consiga levar isso para frente. Nossa, sua percepção é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Sabe de onde surgiu a mentoria? Ela surgiu, não sei se você chegou a ver em algum vídeo meu, faz um tempinho que eu não faço live sobre isso, mas quando eu tava no Dante, assim, emergência cardiológica de coração sempre foi o que eu mais amei desde a faculdade, assim, sempre foi perguntar para todas as pessoas que já me viram na faculdade, na residência de clínica, a emergência cardiológica é o meu xodó. E aí, quando eu tava no Dante, duas coisas me aconteceram. Uma é que eu tava tão empolgada, aprendendo tanta coisa legal, na Unicamp também, óbvio, mas quando eu fui pro Dante, que é a minha paixão, cardiologia, né? Eu tava tão empolgada, aprendendo tanta coisa legal, que eu pensava, cara, o mundo precisava saber disso aqui. Né? Tinha que ser muito mais vaga, que todo mundo tinha, poxa, tinha que ter vaga para todo mundo aqui. Aí eu ficava pensando, cara, eu vou levar esse conhecimento para mais gente. E o outro ponto no Dante é que, como a gente é referência, a gente recebia tanto paciente que não teve os sinais reconhecidos na entrada. Era isquemia circunferencial, às vezes era supra mesmo, não reconhecido. Era, nossa, o Wellens deu Inter, a gente via, e eu ficava muito triste, né? Porque é aquela história, as primeiras horas importam, né? Tempo é músculo. Então, o cara que atendeu o paciente na porta tem todas as chances, o paciente tem todas as chances naquela hora. Quando ele chega para mim em choque cardiogênico refratário, 3 dias depois, ele tem 90% de chance de mortalidade. Eu estou lutando com tudo, com todos os recursos, por 10%. Sendo que o cara da porta, com anamnese, exame físico e um eletro, ele teria feito toda a diferença. Então, isso me doía tanto. E aí eu fui trabalhando em outras UTIs também, né, em São Paulo, e fui vendo isso também, isso se repetia. E eu pensava, cara, isso tem que estar na ponta. Tem muita coisa que eu só aprendi na residência de cardio, inclusive, que já era para eu saber desde clínica, desde a faculdade, entendeu? Ah, olhar bem direitinho uma isquemia circunferencial, nossa, eu não sabia isso na clínica. E eu pensava, caramba, bicho, eu não vou saber isso quando eu me formei. Então, surgiu muito daí, sabe, a mentoria, para esse conhecimento chegar para mais gente mesmo, porque é necessário, né? A gente não está falando de uma coisa supérflua, é a maior causa de morte, né? Eu acho que a gente, como médico, como atuante direto na assistência, a gente carrega muito disso, de levar isso para frente. Porque uma situação que me deixa muito triste é ver como que a educação médica está no Brasil hoje, né? Está sofrendo uma mercantilização. Não se preocupa tanto com a qualidade dos alunos que estão saindo para o mercado. Só que eu acho que, embora a grande parcela disso seja da universidade, a nós, cabe a nossa parte também de ir atrás, de tentar sanar essas lacunas, principalmente nas grandes síndromes, igual a gente falou, né, da dor torácica, tem insuficiência cardíaca,
enfim, pneumonia, entre outras síndromes. E como a gente já falou, as emergências cardiológicas é o que mais mata no Brasil. Então, como que você vai sair sem ter um domínio mínimo disso? Eu acho isso muito grave. Eu acho que a gente tem responsabilidade, sim, de ir atrás disso. E as mentorias, os cursos, eles estão aí para isso. E eu acho que foi uma escolha muito aceitada entrar para a mentoria. Porque, para quem não sabe, na mentoria a gente tem um grupo, que a doutora Raída está lá, e o pessoal fica mandando caso. Olha, eu estou com um paciente assim, acessado, o eletro tal, eu estou com dúvida com o que eu vou fazer. E para a gente que tem acesso a essa discussão de casos, você ficava pensando, tá, chegou um paciente assim, esse eletro, e aí, o que eu vou fazer? E você fica naquela coisa, assim, eu vou dar essa orientação pro colega, ah, tá, mas se eu falar errado. E sempre tem outras pessoas que têm um pouco mais de experiência que a gente, né? Muito mais experiência que a gente. E o pessoal vai direcionando. Eu acho que esse acesso a essa discussão de casos é muito rico. Muito, muito, muito rico. E é uma oportunidade, além das aulas que a gente tem na plataforma, além da simulação realística. Isso é uma oportunidade ímpar para você ter acesso a um caso real, igual a gente teve acesso a um caso que um colega lá do Nordeste passou, com o problema que ele teve com a enfermagem, com o problema que ele teve no plantão dele, e ficou todo mundo vibrando junto na resolução daquele caso. E que eu achei muito bonito foi ele falando para a doutora Raíra assim, não solta minha mão, não, vamos comigo até o ela, não, vamos, eu estou aqui com você, o que você precisar, eu vou te ajudar. Aquilo ali para mim, eu fiquei assim, extasiado. Nossa, quem faz isso, né? Quem segura na sua mão assim, que não, eu vou te ajudar, eu vou com você até o final. Então, naquele momento eu falei, não, isso aqui não é só uma mentoria, né? Isso aqui vai muito mais além disso. Olha, vocês estão vindo aqui me fazer eu me emocionar. Ai, sabe, é muito gostoso poder contribuir dessa forma, assim. Nem eu imaginava isso, tipo, que, pô, na hora ali, deu uma situação daquela, tanto que eu ia poder ajudar tanto, assim, sabe? De, pô, eu me senti no plantão com ele, né? E, e a gente sente a tensão do momento também, né? Então, o que que você sentiu quando viu esse caso? Muito tenso, né? Não, eu ficava assim, falei, meu Deus, eu ficava pensando se fosse comigo, falei, nossa, o que eu vou fazer agora? O pessoal, tipo, ah, não, não vai investir, não vai investir, não vai investir, você está ali, você está, entre aspas, sozinho, sem apoio da sua equipe, como que você vai lidar com uma situação dessa? E isso o livro não te ensina. Isso não está escrito nos tratados. Isso você não aprende numa carteira de sala de aula. Isso, cursos da internet não vão te ensinar. Eu acho que poder vivenciar aquilo de alguma forma, ainda que assistindo o colega ali, aquilo ali foi muito, muito rico para mim. Porque você sentia aquela angústia, você conseguia sentir aquela tensão, e você queria saber, o paciente vai sobreviver, não vai, o que, que vai fazer, como ele vai lidar com essa situação, como eu lidaria com aquela situação. Porque hoje é ele, amanhã sou eu. Porque eu parto muito de uma máxima, antes eu ter o conhecimento além do que eu vou precisar, do que se eu precisar e não ter. Porque até quando eu estava vendo o pessoal comentar das lives, quando a parte da simulação realista da primeira turma terminou, eu ficava pensando assim, e se eu não tivesse comprado o curso? Um dia chegasse um paciente, uma emergência cardiológica para mim, e eu não soubesse lidar com aquilo. Eu ia pensar, nossa, eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento, eu não tive. E aí lá na hora você não vai saber fazer. Porque às vezes na hora da urgência, todo mundo fica se batendo cabeça, igual barata tonta. Se você não tem um conhecimento, se você não tem um upgrade para poder ali acalmar a equipe e tomar uma conduta aceitada, aquele paciente vai morrer. E aí? Depois você vai pensar, se eu tive a oportunidade de adquirir a mentoria, eu tive a oportunidade de adquirir esse conhecimento e eu não fui atrás. E a pessoa morreu. Perfeito. Nossa, lá, eu já te admirava muito, mas eu admiro mais ainda, porque adorei essa sua máxima. Prefiro ter conhecimento sobrando do que faltando. E olha a percepção que você tem. Nem se formou, dá para se formar, né? Mas olha a percepção que tem muito médico que não tem. E eu digo isso porque eu vi na prática, sabe? De cortar o coração, do médico não se importar. De assim, eu tô numa UTI que tem
por exemplo, se hoje não, mas que eu já trabalhei em UTIs que eram juntas, e eu ir ver o paciente do cara, que eu tô no mesmo repouso, né? Chega a enfermagem para chamar, ele não vai lá ver, eu vi que é uma situação de gravidade e instabilidade, eu vou lá ver o paciente dele, porque ele não foi. Então, assim, tem gente que é incrível. Eu não sei como faz medicina uma criatura dessa. E você é super diferenciado. Você tem já essa percepção e já quis se formar preparado. Então, eu não vou nem dar chance para não acontecer nada. Já estou aqui pronto. Muito bem, Elaine. O negócio é não dar chance pro azar. O negócio é não dar chance pro azar. Bateu na porta, manda no peito, manda no peito. Porque uma hora vai acontecer. E assim, ah não, eu vou trabalhar no PSF, ah, eu vou. Igual uma situação que aconteceu com a gente durante o meu internato. Do outro lado da rua tem um prédio que é só consultório. E um paciente infartou na porta do prédio. Então, os médicos que estavam lá no prédio desceram para atender esse paciente. Tá, se o paciente infarta na porta do seu consultório, ah, eu sou dermato. Não, você é médico. E aí? Ah, não, eu vou. E assim, além de todo mundo do aspecto, ah, não, vai estar todo mundo ali te olhando e você não vai fazer nada, você vai ficar ali vendo o paciente morrendo na sua frente, tendo uma parada na sua frente, sem você saber nem primeiro dar um atendimento para ele, um socorro inicial. Isso eu acho que isso é inerente da gente. Eu não sou muito daqueles que pensam assim, igual o pessoal, ah, não, medicina por amor. Eu acho que a medicina é uma profissão, mas eu acredito assim, medicina com amor. Você tem que exercer a medicina com amor, com dedicação e vestir essa responsabilidade, porque o que a gente carrega é muito forte. Poucas profissões você tem a oportunidade de intervir na vida da pessoa e ver o resultado vir na sua frente. E você não ter esse conhecimento, não se preocupar com o que vai acontecer com você amanhã, isso eu também é algo que na minha cabeça é incabível. E a gente vê isso, a gente vê muitos médicos, a gente acompanhou, às vezes, ah, não tinha o que fazer. Será que realmente não tinha o que fazer? Eu acho que sempre dá para você olhar diferente para aquilo, dá para você abordar aquilo de uma forma diferente. E quando você começa a estudar um pouquinho mais, você lembra daquela situação, olha, poderia ter sido feito diferente, eu poderia ter sugerido naquele momento, ó, e se a gente tentar isso, isso e isso? E já aconteceu comigo de plantão, de eu sugerir condutas e o preceptor falou, não, vamos tentar então. E realmente aquilo ali ajudar o paciente. E foi uma coisa assim, extremamente grata para mim. Eu acho que a gente já carrega isso desde quando entra na graduação. E a gente tem que ter a noção disso, da gravidade do que a gente carrega e tentar ir atrás disso. Não cruzar os seus braços, vai só esperar que a faculdade traga até mim. Meu amigo, se você esperar que a faculdade entregue tudo de mão beijada, pode ficar sentado e esperar, porque não vai, não. Perfeito. Assim, é porque você já acompanha, né, vários médicos, né, outros médicos em plantão, então você já tem essa experiência. E eu fiz isso na minha graduação também e eu emendei com a residência, né? Então eu fui aprendendo mesmo e conseguindo adquirir isso. Mas imagina, gente, ó, olha a percepção do Lion, do Dr. Lion. Ele já acompanha os médicos e ele quer se formar assim inteiramente capaz de atender o paciente e já está. Eu vejo sua performance, digamos assim, no grupo ali nos casos. Esse aqui, minha gente, é quem mais conduziu o caso lá na aula, na simulação realística. Pense. Negava fogo, não. Pelo contrário, pegava o pessoal no fogo também. E assim, você falou uma coisa muito fundamental. Gente, antes de tudo, nós somos médicos. Antes de ser dermato, de ser ortopedista, de ser otorrino, a gente é médico. Então, uma coisa que a gente tem que saber manejar é a maior emergência médica que existe, que é a parada cardiorrespiratória, por exemplo, e a maior causa de morte. Então, isso aqui a gente tem que saber, porque vai acontecer no prédio, na missa, vai acontecer, e você não sabe o que fazer, ali você não tem recurso nenhum, só tem sua cachola. Então, vai acontecer. Gente, já aconteceu comigo do paciente para. É porque, claro, minha amostra é viciada, né? Não dá onde passa nessa. Mas, assim, no ambulatório, o paciente foi normal com o familiar e teve uma parada. E a gente atender ali no ambulatório, voltar o paciente, transportar para o pronto-socorro e resolver. Então, assim, gente, acontece. E quando eu fiz o BS, já chegou o paciente grave para mim, o BS. Eu já fiz tudo que você imaginar na vida. Ah, Raíra, porque só não tenho cardiológica dela.
passando visita. Não, meu amor, já fui pra UPA, já atendi 116 pacientes em um dia, já fiz PCR, tudo. E chegava, nossa, pronto-socorro, aí esse plantão é tranquilo. Né? Ia, né? Esse plantão, não acredite lá, enquanto disserem que o plantão é tranquilo. Já percebi isso, negócio. Ah, não, É, pode pegar o plantão, é só ficha verde. eu peguei um desse, meu filho. Daí não tinha recurso, aí chegou tá, que a arritmia instável para mim, chegou o paciente infartando para mim, de meia em meia hora chegava uma ficha, e foi à noite, né? Então, assim, gente, tem que estar preparado, independente de onde você atuar. E lá eu queria que tu falasse uma coisa. Não sei se tu vai lembrar desse caso específico que tu falou agora, que você deu uma sugestão para o médico. E eu queria que você, se você lembrar, primeiro eu queria que você me dissesse como você se sentiu quando você viu que você contribuiu. Vamos começar por aqui. Como que você se sentiu quando você viu que a sua sugestão realmente contribuiu para melhorar o caso do paciente? Então, não era nem diretamente, não era uma emergência cardiológica, embora no momento fosse, me ajudou o conhecimento, porque era uma paciente, ela estava internada na enfermaria por DPOC. E ela chegou com uma taquiarritmia, deu uma rebaixada, e aí você já pensa, né? Bom, taquiarritmia, será que é uma FA, Como será é que é que um na emergência flutter? cardiológica é isso? Um ataque à arritmia? Então, na verdade, ela tava muito taquicárdica, né? Eu falei taquiarritmia, mas ela estava taquicárdica. E aí a gente rodou o eletro. Eu falei, bom, mas aí, será? Realmente é cardiológico, porque você já começa a pensar. E aí, será que essa taquicardia é uma taquiarritmia? É ela que está causando esses conflitos de rebaixamento ou é o DPLC? Será que isso é infeccioso? E aí, uma coisa que eu já tinha visto, saber que teve problema, é um médico que teve, que não, às vezes não teve esse fim, ou ficou meio em dúvida, e fez um beta-bloqueador e a pessoa estava com ataque cardíaco por conta da infecção, né? Então, aí o paciente teve uma série de complicações que talvez pudesse ter sido evitado se tivesse tido esse feeling não, foi ataque cardíaco, foi consequência de uma infecção, não foi ela que causou a instabilidade do paciente. E nesse caso, a paciente estava rebaixando por conta disso, né? Foi o caso também. E aí, ela estava muito taquicárdica, estava 180, eu acho. E aí, a gente ficou em dúvida. É um ataque supra? Não é? E aí, mas ela vai ter que entubar. Vai chocar? Não vai? E aí, não, eu acho que é um ataque sinusal. E eu acho que não é o que está causando insuficiência, não. Essa taquicardia, não. Eu acho que essa aí é secundária dessa Só infecção. uma observação, o teu microfone tá arrastando um pouquinho, fazendo barulhinho. Opa, perdão. Pronto, vai lá, Melhorou? continua, melhorou. E aí eu peguei e falei pra ele, não, eu acho que não. Mas ela tá muito desconfortável, vai ter que entubar. E aí a filha tava próxima, a gente falou assim, ó, a gente vai ter que entubar, e o risco da sua mãe não sair do tubo é um risco importante. Explicamos os riscos inerentes, ela ficou assim bem abalada. E já chamou os outros familiares e a família chegou tipo muito rápido. E aí eu peguei e falei pro médico assim, será que não dá pra gente tentar fazer um broncodilatador, tentar uma outra medida antes de entubar essa paciente? E o pessoal já arrumando o material lá. E ele falou assim, até o pessoal arrumar tudo aqui, se você quiser tentar. Eu falei, não, traz tudo que ela tem de medicação. É teus broncodilatador, aquele monte de bombinha. E lá fui eu fazer dose de broncodilatador, corticoide inalatório. E eles não tinham feito antibiótico ainda na paciente. Não, já faz o antibiótico, a dose de ataque, ceftriaxone, tal, que era o que tinha lá. E aí a paciente meio que deu uma... os batimentos dela começaram a cair. De 180 já ficou para 145. Falei assim, opa, o negócio tá funcionando. E aí eu ia ver, ela melhorava um pouco o desconforto, conseguia respirar melhor, eu já fazia mais. E aí a taquicardia dela foi baixando. Fez hidratação, e aí ela foi voltando. E aí quando tipo, chegou em 100, ele pegou, olhou para mim e falou assim, nossa, parabéns, você salvou a vida dessa paciente. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? E aí foi, a gente fez hidratação, enfim, aí a mulher melhorou. E aí a paciente ficou bem, dentro das limitações que ela já tinha, que ela já tinha um DPLC importante, voltou para a enfermaria, melhor e tal, e aí eu vi ela passando no corredor depois, de cadeira de roda e tal, com a filha dela. Aí a filha dela falou assim, mamãe, foi ele que ajudou a senhora, foi ele que salvou a senhora.
Eu até brinquei com ela, disse, dona fulana, a gente segurou a senhora pelo pé e tal, tal, tal. Ela pegou para mim, meu filho, você foi um anjo na minha vida. E aí, naquele momento, eu fiquei pensando, falei, gente, se fosse minha mãe? E aí, aquele momento, assim, eu acho que foi um dos momentos mais, durante minha trajetória da graduação, foi um dos momentos, assim, mais impactantes. Porque eu vi a minha conduta gerar um resultado naquele momento. Porque a gente sabe que uma paciente já com DPLC avançado, se você entubar ela, a chance dela conseguir sair do tubo depois são muito poucas. E aí, ter visto aquilo para mim acontecer na minha frente, uma conduta que eu sugeri, nossa, foi muito. Opa, deu uma travada. Volta lá, e não voltou. Não, fala de novo que eu quero ouvir. No momento Porque áudio. porque o que a gente vê muito no acadêmico? Tem o tubo, deixa eu passar o tubo. Tem o CVC, posso passar o CVC? Se eu tiver, naquele momento eu tinha ido de acadêmico, então possivelmente, se aquela paciente tivesse que ser sido entubada, eu ia ter a oportunidade de passar o tubo. Só que no fim das contas eu fico pensando assim, o que é um procedimento? Era a vida daquela paciente. Então, nossa, foi. Eu acho que eu não consigo nem definir com palavras, porque eu tenho uma. Quando fui começar a faculdade, eu tive um chamado de Deus para ser médico. Eu tenho toda uma história, essa é a minha segunda graduação, enfim, uma história bem longa e assim, muito bonita. E naquele momento eu senti, não, foi para isso que Deus me chamou. E eu de alguma e eu consigo, assim, quem sou eu, né? Mas mediante o que Deus me iluminou naquele momento, e o conhecimento que eu tinha, eu consegui salvar a vida daquela paciente, que era mãe, era tia, era familiar de alguém, e aquilo foi inexplicável para mim. Naquele momento eu senti, não, realmente eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Ai, que maravilha! Quando você. Gente, para quem não entendeu o caso, isso é uma percepção fundamental. Se ataque cardíaco é causa ou consequência, se for um ataque cardíaco sinusal, ela sempre é consequência, às vezes ela não é tão claro que é um ataque sinusal, porque a P fica perto da T anterior e você não sabe se é um ataque supra ou não. E o Dr. Lyon conseguiu ver que era uma consequência. O paciente tinha várias causas para essa. Ai, Raíra, mas estava 180, gente. Você estava chocada, rebaixada, com desconforto respiratório, tinha todos os motivos para estar com a frequência tão alta. Né? Então, entrou com as medidas para o choque séptico, né? Hidratação, antibiótico, entrou com as medidas para o broncoespasmo, então melhorou isso, tanto a volemia quanto a parte respiratória da paciente. A frequência dela resolveu. Era claramente uma consequência. Agora, se ela fosse ser entubada, às vezes na intubação ela já estava com aquela ataque arritmia, então, com aquela ataque cardíaca. Na intubação, aquilo ali podia descompensar mais, ela podia parar na própria intubação. Se for uma intubação difícil, com a paciente já hipoxêmica, ela já é uma via aérea difícil, por definição, não anatômica, mas fisiológica, uma via aérea fisiológica difícil, tá? Então, tudo podia acontecer nesse procedimento. E aí você teve, foi uma iluminação de Deus mesmo. E você estava pronto para ser usado como instrumento de Deus para salvar aquela vida. É para isso que a gente está aqui. Né? É por isso que a gente veio e é para isso que a gente faz medicina. E aí eu queria que você lembrasse esse momento em que você deu essa sugestão, foi feita essa intervenção e você viu que ela melhorou. O que você sentiu? E quando ela passou e te agradeceu, que eu acho que é o momento máximo, o que você sentiu nessa hora? Eu acho que quando eu vi que ela estava melhorando, e aí quando eu vi o olhar da equipe para mim, foi tipo como o pessoal estivesse olhando assim, nossa, você é muito bom e tal, tal, tal. E eu fiquei em choque, porque muitas vezes a gente, por ser acadêmico, a gente fica muito inseguro de tentar sugerir condutas para um médico que é o plantonista. Porque tem um amigo meu que ele fala assim, que existe uma escala no hospital. O staff, o plantonista, o residente, pontinho, 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 o lixo e o interno. Então, assim, quem sou eu na fila do pão para tentar sugerir alguma coisa? E quando eu sugeri e ela melhorou, é uma sensação, assim, meio indescritível, porque eu vejo isso realmente como um propósito. Você está preparado na hora certa para poder servir. E o que essa paciente vai ter depois da vida dela? As histórias que ela vai ter, o que ela vai fazer depois, as vidas que ela vai tocar depois.
foi mediante a conduta que você teve naquele momento. E isso é muito grave, no sentido de peso para mim. Quando ela passou, eu falei, nossa, muito obrigado, você foi um anjo de Deus. Meu Deus, você fica pensando, quem sou eu para ter que parar dar um anjo? E realmente você ter conseguido ajudar aquela paciente, eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de conseguir fazer isso, porque isso para mim é único, é realmente cumprir o que Deus tem para você. Perfeito. Então é sentimento de realização, né? É muito, você sente completo, sabe? Você estar pronto na hora certa, naquele momento. Você fechou aquele ciclo, é como essas peças todas se encaixassem. Desde que você veio lá do ciclo básico, clínico, no internato, tal, tal, tal. Você conseguiu atuar no momento certo, salvar aquela vida. É uma realização muito grande. Você realmente fala assim, não, é para isso que eu sou médico, é para isso que eu estudei medicina, é para isso que eu passei noites em claro estudando para a prova, e, enfim, é para isso que eu fiz esse trajeto. É uma coisa única. Eu acho que só quem viveu consegue sentir isso, consegue entender o peso e a importância que isso tem. Que maravilha, que maravilha. E eu queria que você tentasse comparar como era seu raciocínio antes da mentoria. Se você se sentia, como que você sentia, se era perdido, se tinha menos angústia e como ficou depois. Depois a gente vai entendendo até, né? Mas como era antes. Nossa, eu acho que antes, uma coisa que a mentoria trouxe para mim, eu acho que é um pouco, consegue ser, equiparar um pouco com o ACLS, esses cursos trazem essa padronização. Antes você pega e faz a anamnese, mas você colhe aquele monte de informação e aí você fica meio perdido, porque às vezes você chega, é fácil, entre aspas, quando chega um paciente com uma queixa só. Mas aí quando você pega um idoso, que já toma um monte de remédio, que já tem um monte de comorbidade, que já tem um passado patológico enorme, e aí você tentar destrinchar, tentar puxar o fio da meada daquilo, é muito complicado. E agora, o método DEC, ele te coloca tudo em caixinhas, sabe? Você vai ser, é um roteiro, meio que uma receitinha de bolo, no sentido assim, eu vou olhar isso, beleza, isso aqui tá bom, eu vou passar para o de baixo. Ah, tá, no de baixo tem isso alterado. O que eu vou fazer aqui? Tá, eu resolvi o de baixo, tá, vou pro próximo. E aí você consegue resolver as principais causas que vai matar aquele paciente. Porque, de repente, se você colhe aquele monte de informação, até você conseguir organizar aquilo tudo, às vezes você pediu um exame que não precisava, você fez uma medicação que não precisava, e isso tudo você perde tempo. E tempo é músculo, tempo é vida. E, às vezes, não por uma negligência necessariamente sua, mas, às vezes, porque você ficou confuso. O paciente... Só quem atua consegue entender isso. Às vezes o paciente traz tanta informação para você, a família traz, às vezes tem paciente que é confuso, que se você fosse a ter, às vezes, só aquelas informações, você fica confuso. E eu ficava, muitas vezes. Você colhia aquele monte de informação, tá, eu resolvo essa, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. E eu acho que conseguir organizar isso, ver primeiro o que eu tenho que resolver, deixar o paciente estável, para depois tentar procurar umas causas secundárias, isso me ajudou muito, 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 muito. Te direciona demais o teu raciocínio, você sabe o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Nossa, me ajudou muito, muito mesmo. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade de conseguir fazer isso, porque da mesma forma que eu estava comentando, hoje, por tudo que você ensinou para a gente vai conseguir tocar outras vidas por conta do que você fez com a gente. Isso como eu falei, é propósito de Deus, é você cumprir o que Deus tem para você. Porque eu fico pensando, daqui 10 anos, quando eu olhar para trás, realmente, eu vou ser o médico que eu queria ser no começo da minha graduação? Por exemplo, às vezes eu vejo assim, eu olho para trás e falo assim, tá, quando eu estiver nesse ponto, eu vou olhar para trás, eu vou ter orgulho do meu caminho, ou eu só vou ter passado? E assim, a senhora não passou, a senhora distribuiu sementes e o que a gente está fazendo são frutos do que se deixou no caminho. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito a sua vida por isso. Ai, amém. Deus te abençoe também. Amém. E Senhora Tami também, que está tão à frente disso, ajudando em tudo. Deus abençoe muito vocês por esse propósito, que eu acho que realmente isso
é abraçar, é levar para frente o que Deus tem pra gente, é tocar vidas, é fazer a profissão com amor. Eu acho que isso, hoje, no meio dessa mercantilização que a medicina sofre, isso faz total diferença. Isso é único, isso é maravilhoso. Muito obrigada. É aquilo, né? A gente não pode se afastar do porquê, do propósito, né? Então, o propósito da medicina, o porquê é o amor, né? A gente veio para servir. Se a gente não está servindo, né? Se a gente não está pronto para ajudar aquela pessoa, o que a gente está fazendo? Indo para o plantão para ganhar dinheiro, independente do que acontece com o paciente? Não dá, não dá, né? Então, fico muito feliz. E só para ficar um pouco mais objetivo, assim, então, quando você encontrava um paciente que vinha com aquele... Porque, gente, o paciente da vida real, ele é você que monta o caso clínico, né? Então ele tem 1 milhão de possíveis informações. E ele ainda te traz um monte que não tem nada a ver com o que seria o raciocínio clínico, né? Então você tem que separar ali para saber o que é importante. Então, como que você se sentia antes com esse emaranhado de informações quando você ia pegar um caso, conduzir um caso? Eu ficava muito perdido, muito confuso para tentar saber o que eu tinha que intervir primeiro. Ah, será que eu tenho que hidratar primeiro? Será que eu tenho que entrar com antibiótico? Será que eu tenho que ir por aqui? Será que eu tenho que ir por ali? E às vezes, por exemplo, você esquece de ver uma coisa básica. Se a via aérea do paciente está pérvia. Você esquece de ver se o paciente está, como que estão os sinais dele. Se o paciente está estável, se o paciente ele está hipotenso. E às vezes naquela angústia de conseguir chegar no diagnóstico, acho que o médico, de uma forma geral, ele tem isso, né? Eu preciso chegar nesse diagnóstico. Você acaba comendo muita bola. E às vezes você pensa assim, é uma coisa que o curso me trouxe também. Ah, o paciente está com um ataque à arritmia. Nossa, mas qual ataque à arritmia que é? Será que é um ataque supra? Será que... E você esquece de ver, o paciente está estável? Não, o paciente está instável. Eu tenho que cardioverter, eu tenho que chocar. Então, assim, você não precisa saber diagnosticar qual arritmia que está ali. Ele está com um ataque à arritmia? Tá. Ele está instável? Essa taquiarritmia é a causa? Meu amigo, você vai ter que cardioverter. E antes, não. Eu falo, nossa, meu Deus, e aí? Para onde que eu vou? Será? Qual taquiarritmia isso aqui é? Qual síndrome? Ah, acho que vou ter que pedir avaliação do cardiologista. Não dá tempo. Você já tem que fazer um negócio na hora. Você fica preocupando tanto em achar qual é o diagnóstico do eletro que você esquece de intervir na hora que o paciente está instável. E eu acho que isso, para mim, foi um clique muito grande. Que maravilha, muito bom. E hoje, como que você se sente para conduzir os pacientes? Eu me sinto, eu não vou dizer, acho que seguro é uma palavra muito forte, mas eu tenho muito mais firmeza de olhar para um eletro. Não, o paciente está com uma taquiarritmia, tá? Ela é a causa, tá? Ela é a causa. Não, vamos cardioverter esse paciente. Ah, mas qual? Não, não importa qual é. Tem que cardioverter. Ah, não, mas vamos rodar um eletro tal. Você olhou no monitor, tá com um ataque à arritmia, ele tá instável, meu amigo, não espera rolar o eletro, já vai e faz. Já vai, enquanto o pessoal vai trazendo, já traz tudo ali, porque esse paciente ele vai parar. Ele vai parar, e vai parar por quê? Porque você ficou perdendo tempo de tentar discutir o sexo dos anjos. Não, tá instável. Tá com ataque à arritmia, é a causa, meu amigo? Ponto. Já parou aí, 3 perguntas. Antes, não, eu ficava pensando, nossa, qual será que é? E onde P, o que é? Vamos medir os traçados, vamos medir os quadrados de... Não, meu amigo, ó. Dá tempo? Não, moço. Segue o baile. Perfeito, muito bom. Você vai estar dando aula no meu lugar depois, viu? Porque, cara, já sabe tudo. Ô, quem sou eu? Quem me dera, meu Deus. Nossa, sabe o método TEC de cor. Conduziu a maioria dos casos em simulação realista. Gente, quem está entrando na mentoria, o grande triunfo, o grande chance, eu fico uma competição, né? Entre as aulas online ao vivo em simulação realística e o grupo do WhatsApp. Quando vocês estiverem na aula, façam os casos que aprende muito mais. Ó, tá aí a prova, o Dr. Lion aqui, ó. Conduziu a maioria dos casos. E eu acho que assim, no momento que você tá lá, que você consegue resolver o caso junto, tem você para pegar na nossa mão. Olha, mas olha tal sinal, você olhou, opa, esqueci. Igual eu trouxe o exemplo do Aécio Copidogrel que a colega trouxe, né? Eu acho que não foi a Ariana, foi a Amanda. Ela falou, não, jamais eu vou esquecer de verificar a pressão nos 2 membros do paciente.
E é uma coisa básica que passa em branco e a gente esquece. Por quê? Porque a gente fica comendo bola, você já vai, não. Na ânsia, nessa coisa que a gente tem de chegar no diagnóstico. Calma. Olhou o paciente, está estável. Vamos, passo a passo. Eu acho que isso, essa padronização, essas caixinhas, isso faz muita diferença. Ajuda demais, demais, demais. Diminui muita chance de erro. Porque a gente vai errar. Hoje, eu acho que o pessoal coloca muito peso em cima do médico, não, o médico nunca pode errar. O médico vai errar, igual um engenheiro erra, o professor erra, todo mundo erra. Mas quando você consegue ter uma metodologia, organizar o que você vai fazer, as suas chances de erros, ela reduz muito, 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 muito. E eu acho que isso é responsabilidade da gente ir atrás disso, tentar organizar. E já é uma coisa que eu tenho desde hoje. Eu acho que a mentoria me ajudou muito, nossa, muito, muito mesmo. Isso é verdade, né? A gente diminui as chances de erros quando a gente se prepara. Então, tem vários trabalhos mostrando que o treinamento reduz erro médico, né? Por quê? Porque você já fica ali estruturado, estratificado o que você vai fazer. Então, o treinamento reduz erro médico. Não pegar plantão em excesso reduz erro médico. Porque uma coisa é você dar um plantão noturno, outra coisa, depois de 3 dias seguidos, você ainda dá o plantão noturno. Você está aumentando sua chance de erro. Isso é uma coisa que eu coloquei para mim também. Eu não quero dar um plantão cansada porque eu preciso de dinheiro. Eu quero dar um plantão, sim, vai pagar minhas contas, é minha profissão, mas assim, eu quero estar bem para o meu paciente. Então, nunca eu posso pensar em pegar um plantão às custas de piorar o meu atendimento, claro. Vou pegar um plantão extra? Posso pegar um plantão extra, mas eu não posso passar 3 dias dentro de um hospital, porque coitado do paciente que eu atender no terceiro dia seguido, né? Então, a gente tem que ter também cautela e pensar, pô, isso aqui não é só um plantão para eu pagar um boleto, isso aqui é um local onde eu vou estar atendendo várias e várias vidas e se eu aumento a chance de erro, eu posso perder aquele paciente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante também para a gente reduzir chance de erro, né? Eu tenho gente que passa 3 dias no Não, hospital, não vou dizer que eu nunca fiz plantão de 48, já fiz. Mas eu não tinha essa percepção. Eu pensava, eu vou fazer tudo pelo meu paciente, fazia. Mas, pô, você no segundo dia do plantão, você não tá igual no primeiro. Você no terceiro, você não tá... Eu já fiz, eu já cometi esse erro. Eu já fiz plantão de 72 horas. E se o plantão for pesado do começo ao fim, você se lascou e o paciente pode pagar esse fato, pode pagar esse preço. a sua capacidade de raciocínio, ela cai muito eu falo porque hoje, como acadêmico, eu já cheguei a fazer 72 horas. E, tipo, a tua capacidade cai demais, você já não consegue raciocinar direito. Então, a chance de passar uma informação importante, uma conduta importante, ela é muito grande, por conta do teu desgaste, porque ninguém é uma máquina. Não é fisiológico, você ficar tanto tempo acordado. Embora tenha alguns momentos que dá até para descansar um pouquinho, mas, assim, isso não consegue te recuperar para deixar o teu raciocínio em condições de atender o paciente. O melhor, né? Você até atende, mas não é no seu melhor. E eu lembro muito que depois que foi vindo essa percepção, eu disse, não vou passar do ponto, aqui 24 no máximo. Só que na residência, às vezes você tem que fazer 30 horas, às vezes você tem vários plantões na semana. E aí eu tentava passar, porque que a outra semana eu tenho menos, eu vou estar melhor para dar esse plantão. Aí tentava sempre ajustar com esse pensamento, quando foi vindo essa percepção. E isso aconteceu comigo, porque a gente se confia muito naquilo, mas é um plantão que dá para dormir à noite. Teve uma maratona dessas 72 horas que o plantão do meio deu ruim. Foi muito corrido, não parei nem um segundo. Então eu fui destruída pro restante. E aí, graças a Deus que nesse restante, que foi o último dia do plantão, era um plantão realmente mais tranquilo e não veio nenhum paciente grave. Mas nesse dia eu me perguntei, se tivesse chegado um paciente grave aqui, eu tivesse comido bola porque eu tô cansada, o paciente morre, como é que eu ia olhar pra mim? Cara, isso eu não faço nunca mais. Eu não faço nunca mais. A gente não pode se confiar, a gente não sabe como vai ser o plantão. Dá pra dormir. Tem dia que não dá. E aí, quem vai realmente sofrer. Os famosos pés frios. Eu sempre. Você sabe que tem uma amiga minha que um dia ela assim que ela formou, peguei um plantão junto com ela. Até foi no começo desse ano, na virada de ano. E o plantão, essa tal de falar que o plantão é tranquilo, né? Eu falei, não, pode pegar lá, o plantão é tranquilo, eu já conheço lá, é muito difícil chegar emergência, papapá, papapá, papapá. Ela não tem pé frio, ela é a própria Frozen. Chegou eu me vejo nela. tudo. Chegou tudo. Tanto que o primeiro paciente chegou, já foi uma intubação. Não, quantos O primeiro. Eu assumi o plantão e ia entubar o paciente.
Mas aí já é ruim porque o colega tinha que ter entubado já, né? Que você assina o plantão que tem que entubar, é fogo. Mas meus plantões eram assim. Ah, chegou de secção, infarto. E o pior é que vinha junto as coisas. É muito engraçado isso, né? Foi dela. Chegou esse paciente para entubar, quando estava entubando ele, e torando de ficha lá fora, ficha verde para atender. Do nada chegou uma bradiarritmia e negócio pegando fogo, a gente tentando resolver a intubação, estabilizar o paciente para transferir. Chega o outro, e aí chega a sutura, você já não sabe assim onde você vai primeiro. Então tem que estar preparado mesmo. Lá, estamos chegando aqui próximo do fim. Eu fiquei muito interessada na história que você disse que tem do chamado de Deus para a medicina. Eu acho que não dá para contar rápido, porque eu sinto que é Não, uma história tocante. Então eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda live para tu contar essa história pra vamos, gente. O que que tu acha? vamos sim. Conto com o maior prazer. Porque eu fiquei muito interessada. Eu pensei, pô, tá faltando um pouquinho de tempo, porque agora a gente tem a segunda live, agora seria às 20h30, né? Então, estouramos o tempo aí. Mas eu vou querer saber sim, viu? A gente remarca uma nova live. E para finalizar, só duas perguntinhas. Antes da mentoria, mesmo hoje, tipo, qual era o maior medo que você tinha? Qual é a pior coisa que podia acontecer no seu plantão? O maior medo que você tinha? Eu acho que o maior medo que eu tinha, eu acho que ainda tenho muito disso, e é o que me motiva a ir atrás, é de um paciente morrer por imperícia minha, porque eu não saber o que fazer, por eu não ter ido atrás desse conhecimento, em tempo, de ter tido condições daquilo, e aquele paciente morrer. E aí eu vou ficar, eu acho que é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida, tipo, não, aquele paciente morrer, porque muitos vão morrer, mas se um paciente morrer porque eu não busquei esse conhecimento, não fui atrás, eu acho que é uma coisa, é um peso que eu acho que vai me acompanhar enquanto eu viver. E eu acho que isso me motiva a ir atrás. Não, vão acontecer, infelizmente a gente vai perder paciente, vai, todo mundo vai. Mas perder um paciente porque eu não sabia, por ignorância minha, e essa ignorância no sentido de eu não ter buscado aquele conhecimento em tempo hábil, sendo que eu tive a oportunidade daquilo, eu acho que é uma coisa que, para mim, é meio que imperdoável da minha parte, eu não consigo aceitar isso. E é o que me motivou a entrar para a mentoria, é o que me motiva estudar a noite afora, acordar de madrugada para estudar. Por quê? Porque um dia vai chegar e eu quero estar preparado o máximo possível, pelo menos a minha consciência tranquila. Não, eu fiz tudo que eu podia, eu fui atrás do meu conhecimento, só que chegou na minha limitação. A partir daqui é o que Deus vai fazer. Mas até aqui, o que Deus me deu de responsabilidade, a minha parte, o que me coube, eu fiz. Perfeito. E é muito, assim, eu acho que a gente eu e todos os médicos que estão ali na mentoria, acho que compartilha disso, né? E é muito essa ideia da mentoria também, de te trazer a segurança, ela vai muito além de, eu sei o que eu estou fazendo aqui com o paciente. Não, é isso também. E as consequências disso. O paciente, pô, eu fui usado como instrumento de Deus para salvar essa vida. Pô, a minha intervenção salvou essa vida. E do outro lado também, pô, o paciente evoluiu mal, evoluiu para óbito, mas eu fiz tudo que existia por ele. Não foi falha minha, então você não carrega esse peso. Você vai ficar triste, óbvio. É um ser humano, você vai ficar triste para contar. A pior parte, né? Fica ali uma competição entre. Eu já perdi paciente, né? Então, entre a dor de perder o paciente e a dor de contar para a família, às vezes dói mais ainda contar para a família, que aí você sente um pouquinho do que eles estão sentindo. E dói muito. Imagina se você percebe porque que foi culpa sua, aí não dá. Então, assim, mesmo a gente fazendo tudo já é uma dor, imagina, né? Então, a grande proposta é essa, você ter segurança porque você consegue salvar vidas, mas aquela que não foi salva, você sabe que fez tudo por ele. E aí você não carrega esse peso. E para finalizar, qual foi a transformação que a mentoria trouxe para você? Nossa, foram tantas, sabe? Mas eu acho que você conseguir ter essa vivência, como eu havia dito, tanto na simulação realística e principalmente também no WhatsApp, no grupo, que você está vendo pessoal, porque quem não conhece, o pessoal manda caso direto e sempre tem alguém lá que ajuda. Depois vem a doutora Raída e vai acompanhando, não, olha gente, está certo, não, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo.
Isso é muito rico, isso é muito rico, porque você está aprendendo com o erro do outro. Então, na própria Bíblia fala, né? Sábio é aquele que acata conselho. Então, tipo, você já está indo lá na frente, você já está vivenciando aquilo lá. E isso, para mim, me gera uma sensação assim, de paz, de tranquilidade, porque você está indo atrás, você está tentando ver aquilo. Eu acho que a mentoria me proporcionou muito isso, de ter essa paz, de ter essa segurança, principalmente na parte cardiológica, porque o momento que eu tive mais contato com cardiologia foi durante a pandemia. E a pandemia foi aquele transtorno que todo mundo sabe. Então eu não consegui aproveitar da maneira que eu queria. O que eu estou vivendo hoje aqui na mentoria. Então isso, nossa, me completa de uma maneira assim ímpar. Maravilha! O meu propósito está sendo realizado. Com toda certeza. Lion do meu coração, prazerzão te ver de novo. A gente tem que se encontrar presencial, vai ter nosso encontro presencial. Opa, vamos para São Ó, Paulo. isso. Vocês vêm para Minas, vem para Pronto, Minas. vamos Conhece fazer um Poços em de Minas, um em Caldas? São Paulo. Eita, meu Deus, vamos rodar o Brasil aí. Opa, Demorou, né? só Lion, muito vamos. boa, muito Imagina, obrigada. Você tem uma foi um energia muito prazer. boa. Obrigado. E eu já te conhecia pessoalmente, mas eu te conheci muito mais na mentoria que a gente teve mais tempo ali. E já te admirava muito, agora eu te admiro muito mais. Nossa, você tem um Que coração isso. muito, muito bondoso. Você é luz, Lion. E Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço por tudo. obrigada, é um prazer ter você na mentoria. E você sabe que pode contar comigo para o que precisar. A gente está lá no grupo de WhatsApp, no privado, onde você precisar, mande mensagem. Muito obrigado, viu, Obrigada, doutor? Lion. Boa noite, fica com Deus. Todos fiquem com Boa Deus. Boa noite. noite. Um beijão. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.